Olá, meus amigos, a graça e a paz do Senhor Jesus para todos. Espero que todos estejam bem, com saúde e em paz. Eu quero compartilhar com vocês hoje um texto de Mateus, capítulo 1 e versículo 23, que diz: A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Hoje eu vou dar um pequeno stop excepcionalmente nas mensagens dos Salmos, porque eu gostaria de falar sobre o Natal de Jesus. E esse texto aqui é um dos textos que eu mais gosto na Bíblia, né? Esse nome Emanuel, que significa Deus conosco, quando diz aqui que a virgem ficará grávida, dará à luz um filho e será chamado Emanuel, e ele significa Deus conosco. Nós entramos no mês de dezembro, né? E eu gosto demais dessa época, dessas celebrações de Natal, dessa alegria, desse colorido, enfim, de tudo que essa data nos remete, de tudo que esse momento nos proporciona. E eu recebi ontem um vídeo que está circulando na internet, onde o bispo Miguel Uchoa, que é o bispo ali da Igreja Anglicana de Piedade, ele mostra a sua indignação. Ele está ali no Shopping Center Recife e ele observa que aquela decoração ali natalina, ela reporta a Harry Potter, e não faz nenhuma menção a Jesus, né? Não tem manjedoura, não tem nenhum símbolo ali do Natal. E ele mostrou aquele muita indignação no seu vídeo. Mas eu tive esse mesmo sentimento que ele, né? Porque minha filha Laís veio passar alguns dias de férias aqui, se hospedou justamente ali em Boa Viagem. E muitas tardes eu estive ali no Shopping Recife com a minha netinha Ninha, de 1 ano, e fui tirar algumas fotos com ela também, e observei isso, né, que não tinha nenhuma menção ali a Jesus, a manjedoura, aos personagens do verdadeiro Natal. E fiquei também triste com essa constatação. Mas não é apenas o Shopping Center Recife. O Shopping Rio Mar trouxe na sua decoração de Natal os personagens da Disney. E o Shopping Tacaruna também não faz nenhuma menção ali, você não vê nenhuma decoração que fale sobre o Natal de Jesus. E eu gostaria de compartilhar com vocês, então, sobre o que é o verdadeiro Natal. A primeira coisa que eu queria falar é que há muito tempo o Natal se tornou uma festa comercial, né? Os shopping centers, os grandes empresários e até o comércio de uma forma geral, eles não estão preocupados em passar a verdadeira mensagem de Natal, eles não estão preocupados em transmitir, né, as boas novas do Evangelho, nem o que essa data tão especial trouxe para nós cristãos. O foco do comércio vai ser sempre vendas. Eles querem vender, eles querem atrair pessoas para o seu comércio, e eu acredito que quando eles a cada ano, quando eles projetam a decoração natalina, eles contratam alguém ali para fazer aquela decoração, e aquelas pessoas, eles vão no sentido assim, o que é que está na mídia, o que é que o povo quer, o que é que atrai pessoas, né? E o que está na mídia é o Disney, é Harry Potter, é isso que as pessoas são atraídas para ver, né? E eles, baseado nisso, eles querem vender, é um comércio, né? Não tem nenhum compromisso com a verdade do Evangelho, não tem nenhum compromisso com Cristo, nem com as boas novas. Eles querem tão somente faturar, isso é um fato, né? E há muito tempo que o Natal ele vem se tornando, né, essa questão de mercadoria, né? As pessoas estão preocupadas com o pernil, com a ceia natalina, em decorar suas casas, em qual roupa que vai usar, em mudar os móveis, em fazer pinturas. São tantas outras preocupações que a gente corre até no risco, mesmo sendo cristãos, de deixar que a data passe desapercebida e que a gente perca o foco no verdadeiro sentido do Natal. E foi por isso que eu já estava pensando em fazer essa mensagem, e me inspirou muito mais ainda depois desse fato, né? Que ele se indignou e eu também fiquei triste com a situação, embora não ficasse surpresa, porque desde a figura do Papai Noel que a gente vê que as pessoas estão sempre querendo transformar, tirar o foco de Cristo, né? Como naquela época do nascimento de Jesus não havia lugar para ele nas hospedarias, porque estava todo mundo, o comércio ali, movimentando a cidade, né, do recenseamento, e hoje as pessoas estão tirando Cristo também, né, não há lugar para Cristo na sua própria festa de Natal, na sua própria celebração.
Então, o que eu queria compartilhar com vocês é o seguinte: a primeira coisa, o Natal, em momento algum a Bíblia diz, ou Jesus mandou que a gente celebrasse o Natal, né? Jesus mandou que a gente celebrasse a Páscoa, a sua morte e a sua ressurreição. Ele disse: fazer isso em memória de mim. E aí, não vale a festa? Na minha opinião, vale. Vale como lembrança, né? Como lembrança que foi uma data importante, que Jesus veio, né? E essa responsabilidade de passar o verdadeiro sentido do Natal, ela está principalmente, né? Ela cabe aos pais. Nós, como pais, como avós, como tios, como responsáveis, como professores, né? Somos responsáveis em passar essa história à frente, e a verdadeira história do Natal. Por que Cristo veio, né? Para que ele veio? E a gente começar a ensinar nossas crianças, porque a minha preocupação é que daqui a um tempo as crianças não saibam mais o que é o Natal, elas percam essas informações do que é o Natal. E a gente, para ensinar elas o verdadeiro sentido do Natal, a gente vai começar a explicar desde o Gênesis que Jesus veio, porque ele veio para fazer essa reconciliação entre Deus e o homem, porque o homem lá tinha pecado, tinha se afastado de Deus, e ali mesmo naquele jardim, Deus prometeu que da semente da mulher, como está aqui, né, a virgem conceberá, da semente da mulher levantaria um homem que esmagaria a cabeça da serpente. Então nasceu a promessa ali, e depois pelos séculos seguiu ali os profetas anunciando, sendo Isaías o maior deles, né, proclamando que o Messias viria e que ele viria para ser Salvador, e que Jesus veio e que Jesus nasce aqui em Belém, cumprindo a profecia. Nesse texto que eu li para vocês de Mateus capítulo 1, versículo 23, é a narrativa justamente, uma promessa sendo realizada, né? A virgem concebeu e deu à luz a um filho, e até o nome foi escolhido para ser Emanuel, que significa Deus conosco. Então, como eu entendo o Natal? Qual é o verdadeiro sentido do Natal? A primeira coisa, na minha opinião, é que o Natal, ele é Deus encarnado, como diz ali João, no capítulo 1, né? O verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória. Deus encarnou, né? Em Jesus. Jesus é o verbo encarnado, é o próprio Deus que veio para quê? Para nos ensinar a viver. A gente estava tão distante de Deus que a gente não entendia como, a gente não sabia como nos relacionar com Ele. Tamanha era a distância que havia entre o homem e Deus. E aí, em Jesus, Jesus veio, o verbo se fez carne, Deus encarnou, para que a gente pudesse ter esse contato com Ele, essa comunhão com Ele, saber como Ele se relacionava com o Pai. E aí também a gente saber como é que a gente deve se relacionar uns com os outros, né? Porque naquela cruz ali de Jesus, a cruz que é o outro símbolo do cristianismo, a cruz ela tem duas linhas, uma vertical e uma horizontal. Uma vertical e uma horizontal. Aqui é a cruz, que representa o relacionamento do homem com Deus e do homem com o seu próximo. Esse é o sentido da cruz de Cristo, do Natal. Ele veio para nos reconciliar, ele veio para nos ensinar a viver, né, aqui na terra e nos relacionar uns com os outros. E é essa mensagem que a gente não pode deixar morrer. A minha netinha tem 1 aninho, eu estive lá no Shopping Center Recife com ela. Eu não pude ainda explicar para ela que aquela decoração ali, o Harry Potter e no Rio Mar, os personagens da Disney, nada tem a ver com a mensagem de Natal, porque ela ainda é muito pequena, mas cabe a mim, futuramente, de passar isso para ela, né? De não deixar que essa mensagem morra, de que não deixar que essa mensagem seja deturpada, seja modificada, né? O Natal é Jesus, é a pessoa de Jesus, é o seu nascimento, e isso que a gente deve passar. Embora a gente saiba que essa data, 25 de dezembro, que a gente comemora todos os anos, ela não é uma data precisa, certamente não é uma data que Jesus nasceu nessa data, né? Foi no 4º século pelo imperador Constantino, essa data foi instituída como Natal de Jesus, mas ela tinha uma origem pagã, inclusive, era uma outra celebração que foi instituída nessa data. E nessa mesma época, no 4º século, surgiu também a figura do Papai Noel, que era atribuído a São Nicolau, que era um bom velhinho, que distribuía presente com os pobres, que ajudava as pessoas, enfim. Mas, como eu falei, como memorial, a data é importante, a gente deve
lembrar sempre. Se não fosse 25 de dezembro, seria qualquer outra data que a gente pudesse recordar esse nascimento e esse fato tão importante da história, que Jesus veio para nos salvar, né? Veio para nos dar vida eterna, veio para nos reconciliar com Deus, veio para nos ensinar a relacionamento com Ele e com o próximo. Esse é o Natal de Jesus. E cabe a nós, como eu falei, pais, avós, tios, cuidadores, né, passar para as nossas crianças o verdadeiro sentido do Natal. A gente não pode jamais esperar que o comércio, os shoppings, eles possam passar algumas mensagens como essa, porque eles não estão comprometidos com Cristo, nem com sua palavra, nem com o espiritual, né? O que os shopping centers querem, eles querem é faturar, eles querem é vender, né? E eles vão trazer qualquer personagem aí que possa atrair a curiosidade das pessoas para executar o seu intento, que é vendas, tá bom? Deus abençoe vocês, eu desejo que todos tenham um Feliz Natal e que a gente não perca isso, né? De ensinar às nossas crianças que Jesus nasceu para nos salvar, que Ele veio nos reconciliar consigo mesmo, com Deus, e nos ensinar a viver e a nos relacionarmos com os outros. Um beijo muito grande e que todos tenham um Feliz Natal. Tchau, tchau.